Fala moçada, 513 a 519 é o grupo de artigos que você vai começar a estudar comigo agora sobre cumprimento de sentença. Aqui, antes de eu começar propriamente a desenhar esses artigos com vocês, eu preciso fazer um esclarecimento. Nós estamos começando a parte de cumprimento, ela vai demandar aqui no seu estudo, primeiro, uma visão geral do cumprimento de sentença, que é o que você faz agora, e depois nós avançamos para falar sobre cumprimento provisório de sentença e seguir com as modalidades. Aí tem cumprimento de sentença para pagar a quantia certa, para contra a fazenda, alimentos, obrigação de fazer e entregar coisa, tá? Mas tudo no seu devido tempo, a gente vai desenhando aqui paulatinamente. Tema que ele é um pouco mais chatinho, né? Me parece que você, depois que veio de toda essa pegada, de todo esse tempo estudando conosco, é a hora que você cansa um pouco. Então, importante que a gente consiga aqui analisar e estudar essa parte do cumprimento de sentença com toda a calma do mundo, tá? E vamos lá. O cumprimento de sentença, pessoal, aqui, nós temos algumas regras e você vai perceber que essas regras elas começam ali a partir do artigo 513 e elas são encaminhadas principalmente para o cumprimento de sentença para pagar quantia certa, né? Tanto é que o que nós temos? Nós temos o seguinte, dizendo que quando se trata de cumprimento para o pagamento de quantia certa, você instaura esse procedimento a partir do quê? A partir do requerimento da parte credora. Então, nós começamos aqui essas regras gerais de cumprimento, né, com uma linha do tempo, isso mesmo, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou desenhar uma linhazinha do tempo para você, só para você entender qual é a ideia, tá? Olha só, nós temos o seguinte então, né? Aqui temos o nosso processo, na linha do tempo, eu vou marcar logo em cima ali a sentença, né, que é o evento principal que vai dar ensejo ao cumprimento. Nós teremos, né, eu vou considerar aqui o trânsito em julgado, então não entrando em consideração se teremos recurso ou não, pouco importa, uma hora haverá o trânsito em julgado. A partir desse momento, as partes serão intimadas, tá, desta decisão. E aí, nós teremos o quê? Nós teremos aqui um requerimento, tá? Eu coloquei um R de requerimento. A parte autora irá requerer, né, ou melhor, a parte credora agora irá requerer, e se instaure o cumprimento de sentença. Então, nós temos um requerimento, e aí é bom eu colocar aqui que esse requerimento é do credor. É quem tem algo para receber. E você vai falar em requerimento, pessoal, tão somente para obrigações que envolvam o quê? Pagamento de quantia certa. Por isso que eu coloquei aquele cifrãozinho ali. Porque em outras modalidades de cumprimento de sentença, você vai perceber que no final das contas o cumprimento de sentença ele já vem na própria decisão. Aqui não. Aqui vem lá na sentença, né, condenando assim, condeno a parte réu ao pagamento de R$5.000 e ponto, acabou-se. Haverá necessidade do requerimento para que a gente efetive isso, para que a gente busque, né, o que se pretende com o cumprimento de sentença, que eu já vou colocar aqui essa informação, que é a satisfação do crédito. Tá? Você busca o cumprimento de sentença com o objetivo de satisfazer o crédito, né, que está ali, que é devido. Perfeito? Só vou fazer o seguinte, vocês sabem que eu tenho toque, né? Então eu vou deixar essa satisfação do crédito não caindo, né? Eu vou escrever ele de novo aqui, né? Então é a satisfação do crédito. Perfeito. Olha que legal. Ótimo. Perfeito? Top. Aí é o seguinte, moçada, né? Requerimento. A partir do momento que nós fizemos o requerimento, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai intimar, certo? E ele vai fazer a intimação, e eu vou puxar outra setinha aqui para você, ele vai fazer a intimação da parte devedora. Ele intimará a parte devedora, e essa parte devedora, ela terá aqui um prazo para que ela faça o pagamento, tá? Vou entrar nesse detalhe, mas eu quero que você veja o seguinte, nós temos, então, verdadeiramente, vou até puxar aqui, né, e jogar um pouquinho para cima, e vou colocar o izinho, que é o izinho de intimação. E é sobre esse izinho de intimação, que eu vou marcar aqui de vermelho, que nós vamos dar atenção a partir desse momento, que é a questão da intimação. Ou seja, você precisa saber, né, você precisa saber verdadeiramente como que essa intimação ela se dá. Ela se dá, essa intimação, pessoal,
por diário de justiça na pessoa do advogado. Então, a regra é que essa intimação ela seja feita pelo diário de justiça na pessoa do advogado. Se intima o advogado. E aí o advogado da parte devedora vai informar o devedor que ele tem o prazo lá de 15 dias para efetuar o pagamento. Entretanto, nós temos algumas particularidades. Tá? Nós temos algumas particularidades aqui. Que particularidades são essas? Veja, nós podemos ter, pessoal, a possibilidade dessa intimação ela se dar mediante utilização do AR. E aí, naturalmente, essa carta com aviso de recebimento, ela vai ser encaminhada diretamente à parte. Quando? Quando, né, ela eventualmente estiver patrocinada pela Defensoria Pública, daí nesse caso não intima diretamente o defensor, envia um AR, tá? Se eventualmente ela não tem procurador, ela não tem advogado constituído nos autos, isso pode acontecer, tá? Ela não tem advogado constituído nos autos, ou se o requerimento para o cumprimento de sentença se der mais de um ano do trânsito em julgado. Aí aqui, pessoal, nessa hipótese de mais de um ano do trânsito em julgado, não importa se tem advogado ou não, vai ter que ser mandado o AR propriamente, tá? Porque já faz muito tempo, talvez o cara já tenha até dispensado o seu advogado. Pode-se dar ainda essa intimação da parte devedora, pessoal, sendo feita por meio eletrônico, se eventualmente a parte estiver utilizando este meio como comunicação, que tem sido aqui o padrão da comunicação dos atos processuais, pode ser feita por meio eletrônico, e se eventualmente ela foi na fase de conhecimento citada por edital e não se defendeu e ficou revel, será ainda por edital, tá? Enfim, tenho que ter todas as possibilidades aqui descritas, porque o Código de Processo Civil prevê isso, mas, naturalmente, a regra ela é que aconteça aqui por meio, que se dê verdadeiramente por intermédio do advogado, certo? Então, tá aqui para vocês, eu vou tentar só posicionar um pouquinho melhor isso para eu não esconder aqui as informações, mas é isso que você vai ter que saber para a sua prova, tá, pessoal? São todas essas informações aqui. Beleza. Aí, seguinte, o que mais que você tem que ficar atento em relação ao cumprimento de sentença dessas regras gerais, tá? Veja só, pessoal, tem que ficar atento, e aí o artigo 514, ele fala a respeito disso, eu vou só mencionar aqui com vocês, porque é um tema que não me parece ter muita dificuldade, é o fato de que quando nós tivermos alguma relação jurídica sujeita à condição ou a um termo, o cumprimento, ele depende de você demonstrar que a condição ou o termo foram implementados. Vou te dar um exemplo. Vamos supor o seguinte, que saiu uma condenação dizendo que se amanhã estiver, não estiver chovendo, não. Se a safra de soja ela for fantástica, a parte ré irá entregar 200 sacas de soja, certo? Caso contrário, ela fica livre da obrigação. Ou seja, eu só vou poder buscar o cumprimento se eu for o beneficiário. Vamos supor que a sentença saiu. Réu, você vai pagar ao Ricardo Torques, que é o autor da ação, 200 sacas de soja, se essas sacas de soja forem de forem de boa qualidade, tá? Beleza. Aí vai lá, saiu a produção, caso contrário, não precisa pagar nada. Vai lá. Porque eu dei a semente, fiz uma parceria, sei lá o quê. Aí saiu a produção é de altíssima qualidade. Houve implementação da condição suspensiva, beleza, tem que cumprir. Então, a hora que eu for requerer o cumprimento da sentença, eu vou ter que mostrar que essas sacas de soja estavam em qualidade conforme combinado para eu poder cobrar. Tá entendendo? Caso contrário, não posso cobrar. É a regra do 514 e eu não preciso me preocupar muito com ela. Tá bom? Beleza? Show de bola. Vou seguir então, Já entendemos que nós vamos buscar a satisfação do crédito, já entendemos como se dá ali o arquétipo inicial. Eu viro a tela porque nós temos um outro ponto super elegante aqui, legal aqui, elegante, legal aqui, que é o seguinte, o que está sujeito a cumprimento de sentença? Os títulos executivos judiciais. Quais são esses títulos executivos judiciais? Vejam, pessoal, são as decisões do juiz,
são as decisões do juiz, né? Nós temos, então, decisões que condenem ao pagamento de uma quantia certa, que condenem a entregar alguma coisa, que condenem a fazer alguma coisa, ou seja, a decisão judicial, ela se sujeita, caso necessário, ao cumprimento de sentença. Nós temos também, pessoal, né, aqui as decisões homologatórias. E aí, essas decisões homologatórias, elas podem ser de diversas naturezas aqui, né? Elas podem ser de acordos, tá? Aqui é o seguinte, vamos parar em acordos, tá? Eu vou deixar só acordos. Por quê? Se você for olhar, o inciso 1 fala sobre decisões. O inciso 2 do 515 fala sobre as decisões homologatórias de autocomposição judicial. O inciso 3, decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, ou seja, são acordos, tá? Então, tanto acordos que são feitos fora do Poder Judiciário, como acordos que são feitos dentro do Poder Judiciário, são títulos executivos judiciais. Só que, em relação àqueles acordos que são feitos fora, eles precisam ser o quê? Homologados no processo. Então, se houve uma decisão que homologou no processo, beleza. Como é que isso se dá? Pensa o seguinte, vamos supor que eu e você, nós temos uma ação judicial tramitando. Eu sou autor, você é réu. Em certo momento nós nos encontramos aí num bar, começamos a conversar, depois de umas cervejas e tal, a gente conversou, entendeu um lado do outro e resolvemos fazer um acordo. Não naquele dia porque estávamos no bar, mas no dia seguinte com os nossos advogados. Comparecemos com os nossos advogados, o espírito positivo se manteve e o acordo foi feito. Celebramos o acordo, e o acordo está nessa folha aqui, certo? Aí, veja só, eu chego lá no Poder Judiciário e junto nos autos e peço para o juiz homologar. Quando o juiz homologa nos autos, se torna decisão. Então, decisão homologatória de acordo extrajudicial, como também um acordo que é feito dentro do processo, tá bom? Nós temos ainda como título executivo judicial o formal e a certidão de partilha. Né? Aqui nós estamos falando, né, são as sentenças em ações de inventário e partilha, né? O formal é o documento que formaliza toda a separação do patrimônio e o rateio dos quinhões entre todos que herdarão e pagamento dos credores, né, da parte que falecer e deixou os bens no espólio. Nós temos também créditos do auxiliar da justiça. Então, por exemplo, de um crédito que é devido ali, né, ao perito, por exemplo, né, ele é um título executivo judicial, porque vai constar na sentença, condeno a parte autora ao pagamento de R$1.000 mais R$200 a título de honorários do perito. Pronto, está condenado, é título executivo judicial, certo? Nós temos também, pessoal, a sentença. Olha só, aqui eu vou até abrir a sentença penal condenatória. Então, às vezes a sentença penal, embora ela não venha a condenar por ilícitos civis, um ilícito penal pode gerar repercussão civil, e aí você pode cumprir isso, né? A repercussão civil ela pode ser diretamente cumprida perante o Poder Judiciário civil, né? Não precisaremos propor uma ação de conhecimento para aferir o dano, né? Como já houve a aferição do dano penal, você presume que o dano penal, ele também importou ali nos danos materiais, já comprovado esse dano material, então você vai buscar extensão, muitas vezes precisa só liquidar. Nós temos ainda a sentença arbitral, e aqui é importante você entender o seguinte, que o árbitro, ele tem e ele exerce jurisdição, ele tem jurisdição, ele exerce o poder jurisdicional, só que o poder jurisdicional não estatal, certo? E o porquê que isso é relevante? Porque isso é relevante por uma razão muito simples, tá? Ele não pode cumprir as suas próprias decisões. O árbitro não pode exercer um poder de império e pegar os bens da parte devedora. Ele precisará necessariamente expedir uma carta arbitral para que um juiz com jurisdição estatal cumpra essa decisão, tá? Então, sentenças arbitrais são cumpridas perante o Poder Judiciário, tá? E ainda a sentença estrangeira, que passou, que passou por homologação
no STJ, tá? Então vejam, são 3 tipos de sentença, né, que não se formam dentro do processo civil, né? Não se formam dentro do processo civil. Essa aqui se forma no processo civil, mas penal condenatória no âmbito criminal, no juízo arbitral e fora do país. Mas serão títulos executivos judiciais, né, naturalmente, sem qualquer problema, tá? E por fim, nós temos ainda as decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias. Interlocutórias que também, né, são estrangeiras. Então, tanto decisões finais, sentenças, né, como decisões interlocutórias estrangeiras, também homologadas, desde que também homologadas no STJ, tá? E esse é o rol, né? Esse é o rol aqui dos títulos executivos judiciais. E será muito importante para você poder diferenciar depois dos títulos executivos extrajudiciais que se sujeitam à execução, tá? Que vão se sujeitar à execução. Ótimo, legal, pessoal, perfeito, tá? Então, esse é o rol que nós temos aqui, importante você saber. Tem um detalhezinho a mais, que é o seguinte, né? Como que você vai fazer e como que eu te mostrei aqui? Eu te mostrei nessa tela que nós teremos a intimação, certo? Só que é o seguinte, de fato, a regra é a intimação. Só que eu preciso deixar bem claro, e eu vou marcar aqui algumas situações de azul, que quando nós olhamos, por exemplo, para a questão dessa sentença penal condenatória, tá? Quando você olha para a sentença arbitral, para a sentença estrangeira e para as decisões interlocutórias, nós teremos aqui, pessoal, a necessidade do quê? Nós temos a necessidade da citação. Então, você vai formar um processo cível para que nós tenhamos o cumprimento de sentença. Não é execução, você cita para formar um processo cível. Aqui nos demais, você já tem um processo civil andando nas decisões homologatórias, nas decisões tradicionais, no formal de partilha, que é ação de inventário, nos créditos dos auxiliares. Só que aqui nós temos processos não cíveis, processo penal, processo arbitral, processos estrangeiros, tá? Então você tem que trazer para a Justiça Civil, formar um processo e por isso você vai promover o cumprimento de sentença não mediante intimação, mas mediante citação, que é a forma pela qual você traz a parte ré para o processo. Perfeito? Show? Tá bom. O que mais que nós temos que saber desses aspectos gerais aqui do cumprimento de sentença? Nós precisamos discutir ainda, pessoal, a questão da competência, né? Isso aqui é fácil, tá? E eu não preciso aqui, né, que você tente complicar. Eu quero, na verdade, que a gente simplifique. Quando eu falo em competência aqui, eu falo em foro. Ou seja, onde que eu vou ajuizar essa ação, ou onde eu vou dar sequência ao cumprimento da sentença. Muito simples, pessoal. Se eventualmente nós tivermos um processo que é de competência originária, processo de competência originária é aquele que começa perante os tribunais, pense na ação rescisória, nós teremos o quê? Nós teremos a ação sendo cumprida no tribunal. Ou seja, se o processo começa no tribunal, ele é cumprido no tribunal. Então, o raciocínio aqui é, se ele começa na primeira instância, ele é cumprido na primeira instância. Então, vamos lá. Ele será também cumprido no âmbito da primeira, no primeiro grau, né, de grau, na primeira, vou colocar aqui na primeira instância, certo? Ele será cumprido perante o próprio juízo, né? É a ideia de voltar à origem. Pode ser que do juízo vá ao TRTJ, ao TRF, pode ir ao STJ, mas na hora de cumprir, que transitar em julgado, volta lá ao juízo, certo? Você tem que olhar onde começou. Se a competência de originária no tribunal, então não vai voltar ao juízo, vai parar no tribunal, porque é onde começou. Sempre isso, tá? E também, né, nós temos que olhar aqui, pessoal, para as situações que envolvem, né, as sentenças criminais, aquelas que nós vimos, que transitaram em julgado e projetam efeitos no aspecto civil, também as sentenças arbitrais, também a questão das sentenças ou das decisões interlocutórias estrangeiras. Nesse caso aqui, pessoal, você vai fazer o quê?
você vai buscar, eu vou só colocar a informação aqui, mas você vai buscar o juízo competente segundo as regras civis. Você diz assim, professor, não entendi. Veja, muito simples. Pense o seguinte, vamos supor que eu e você fixamos um contrato cujo cumprimento deveria se dar na cidade de Cascavel. Só que nós estabelecemos que eventuais conflitos decorrentes desse contrato, as ações seriam ajuizadas onde? As ações seriam ajuizadas perante um árbitro. Então, ajuizamos perante um árbitro, certo? Teve a sentença. Na hora de cumprir, eu tenho que pensar o seguinte, se eu fosse ajuizar essa ação para discutir diretamente no Poder Judiciário, onde que eu ajuizaria? Ah, em Cascavel. Então você vai e cumpre em Cascavel. É isso, tá? Você vai olhar para o juízo que seria competente. Isso vale. Ah, nós tivemos lá um acidente de trânsito que gerou morte, aí teve um crime. Tá bom. Temos a repercussão civil? Temos. Então, se fosse um acidente de trânsito que não tivesse gerado crime, onde que você discutiria? Ah, eu discutiria lá na vara tal. Então é lá que você vai promover o cumprimento, tá? Então você tem que olhar, né, se você fosse começar essa ação no Brasil, onde você começaria, tá bom? Então, é isso que nós temos aqui, isso está lá no artigo 516 do nosso Código de Processo Civil, tá bom? Ótimo, pessoal. Na sequência, eu quero falar sobre um tema bem legal, tá? Que é o 517, que é o tema do protesto judicial, tá? Sobre o protesto judicial, pessoal, o que é importante você ficar atento, tá? É o seguinte, é uma forma de eu publicizar que a pessoa está devendo e eu negativar o nome dela no mercado. Ela vai ter dificuldade de obter crédito, porque como que ela vai obter crédito se ela está me devendo, certo? Então que ela me pague antes. É uma forma até de eu induzir, de eu constranger, de eu forçar ao pagamento da dívida que eventualmente ela tenha, tá? Veja só, o que nós precisamos para que eu possa protestar? Eu preciso, para que eu possa protestar, primeiro, né? Primeiro, eu preciso que a ação tenha transitado em julgado. Se estiver na pendência de recurso, não rola protesto. Segundo, já tenha passado o prazo, né? Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, após os 15 dias do pagamento voluntário. Ou seja, eu tenho que dar a chance dela pagar. Como que eu vou protestá-la se ela eventualmente tinha a pretensão de pagar? Então eu aguardo. Transitou em julgado? Transitou. Foi, tivemos ali o prazo de 15 dias para que ela me pagasse? Tivemos. Passou? Não me pagou? Então, beleza. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou obter uma certidão, tá? Eu vou obter uma certidão, e aí é importante que você saiba que essa certidão será fornecida pelo cartório no prazo de 3 dias, então eu vou lá no processo e pego uma certidão, dizendo que ele foi condenado e que ele me deve. E aí eu pego essa certidão e faço o quê, pessoal? E vou lá e levo para os órgãos, né, de restrição a crédito. Então eu pego essa certidão, né, levo ela para os órgãos de restrição ao crédito. Só lembrando que o Código de Processo Civil, ele vem estabelecer que, né, se houver ação rescisória, ela será, essa ação rescisória, averbada no protesto. O que é isso? Vamos lá. Vamos supor o seguinte, olha só para você entender o raciocínio, ele parece complexo, mas não é, tá? Ele não é. Então, o que você tem que ficar atento aqui? Ficar atento ao seguinte, vamos supor que, né, eu protestei, tenho um crédito decorrente de uma sentença, você já transitou em julgado, você não me pagou, passou o teu prazo de 15 dias, certo? Eu vou lá e faço o protesto. Passa um tempo, você ajuiza uma ação rescisória para você anular a sentença que eu estou discutindo o crédito e cujo crédito foi protestado. Então você pode ir lá e averbar, né, a margem do protesto que eu fiz, dizendo o seguinte, olha, tudo bem, ele me protestou, mas eu estou recorrendo, não, eu estou promovendo uma ação rescisória para desconstituir esse protesto. Beleza? Show, pessoal. O que você tem que saber por fim? Tem que saber o seguinte, que esse protesto judicial, ele vai ser cancelado, tá? Ele será cancelado ali por determinação do juiz, por meio de um ofício que vai ser encaminhado lá pelo cartório, quando nós tivermos a satisfação do crédito. Então, vai ser cancelado se ficar demonstrada a satisfação do crédito, tá?
e aí cabe a parte que protestou da baixa, né, ou até mesmo pela parte que pagou, requereu dar baixa, e o cartório vai fornecer uma certidãozinha no prazo de 3 dias e vai informar lá o oficial de cartório, vai dar baixa no negócio. Perfeito? Show! Aí na sequência o que temos? Temos o 518 e temos o 519. São dois dispositivos bem diretos, tá, pessoal? Veja, o artigo 518 fala o seguinte, que a partir do momento que nós tivermos ali o procedimento de cumprimento de sentença sendo instaurados, você vai discutir todas as questões a respeito dele no próprio processo, você não vai formar incidentes. E depois nós temos ali uma regra do 519 dizendo que você pode sim aplicar aqui ao cumprimento de sentença aplicar as regras do cumprimento de sentença, né, as técnicas lá da tutela provisória, notadamente para você fazer efetivar as respectivas decisões. Perfeito? Então, moçada, eu chego aqui ao final desse tema e para a gente fechar, eu vou voltar às 3 telas que nós fizemos, fazendo uma rápida revisão do conteúdo. Já convido você, eu ainda não pedi, mas eu espero que você esteja fazendo isso, colocando seu joinha, e eu vou pedir hoje, né, algo especial aqui para a minha audiência, para a galera que me acompanha. Faz a gentileza de compartilhar esse canal com quem você conhece que se prepara para concurso público ou que queira estudar processo civil. Por favor, tá? Compartilha, pega o linkzinho, manda lá no grupo da faculdade, da família, de pessoas que você conhece. Olha, segue lá o professor Torques, ele faz um trabalho legal, ele está desenhando os artigos do CPC. Vou pedir essa gentileza para você, tá bom? Beleza? Para a gente ter um número maior de inscritos por aqui. Perfeito. Então, agora comigo. Pessoal, o que nós falamos? Nós começamos a estudar a parte de teoria geral, né, do cumprimento de sentença. E eu falei que quando se trata de cumprimento para o pagamento de quantia certa, nós teremos a intimação da parte devedora. A parte devedora será intimada como regra pelo diário, mas podemos ter por AR, né, se for a defensoria que a patrocinou, se eventualmente ela não tem advogado constituído nos autos, ou se já faz 1 ano desde o trânsito em julgado, então faz tempo, tem que intimar ela por AR, tá bom? Pode ser feita por meio eletrônico, pode ser feita por edital. Se fará por edital, quando? Quando nós tivermos uma situação em que ele já foi citado por edital, permaneceu inerte e revel ao longo do processo de conhecimento, tá? A pretensão aqui do cumprimento é satisfazer o crédito. Que títulos serão cumpridos? Todos esses que estão listados, né? São as decisões homologatórias de acordo, formal e certidão de partilha, os créditos dos auxiliares de justiça e também sentenças penais, arbitrais e estrangeiras, e também decisões interlocutórias estrangeiras, só que no caso das decisões e sentenças estrangeiras eu preciso de homologação perante o STJ. Como nesses casos que eu marquei em azul aqui, o processo, ele se deu em outros juízos, aqui no juízo civil nós faremos o quê? A citação da parte devedora. Para encerrar, 2 temas importantes. Competência. Vamos onde? Vamos voltar às origens, tá? Primeira instância, cumpre na primeira instância. Originária, cumpre na instância originária. Tranquilo, beleza? Quando vir de fora, eu tenho que descobrir o juízo competente civil e é lá que cumpre. Top. Aí, protesto judicial. Tem que ficar ligado. Protesto judicial, moçada, depende do trânsito em julgado. Protesto judicial depende ali de uma situação de já escoamento do prazo para pagamento voluntário. Eu vou obter uma certidão no prazo de 3 dias e vou protestar. Tenho que cancelar mediante ofício do juiz no prazo de 3 dias, quando já tivermos a satisfação do crédito. E com isso a gente encerra aqui o nosso bate-papo no que diz respeito a essas regras gerais do cumprimento de sentença. Beijo no coração e a gente segue firme e forte em nosso projeto. Até mais!